com certeza que você já ouviu falar, amém? Romanos 4, versículo 3. Amém, amados? E assim nos diz a palavra de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Amém? Feche seus olhos e se coloca na presença de Deus. Pai amado, santo é teu nome, Jesus. Nos chegamos, Pai, na tua presença nesse momento, Jesus. Vai tocando, Pai, nos nossos corações, Senhor. Vai, Pai, ministrando a tua glória, o teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Nós abrimos, Pai, o nosso coração nessa noite. Então começa a ministrar, Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, Pai. Nós estamos aqui para escutar a tua voz, para sentir, Pai, o teu abraço nessa noite, Deus. Então eu te peço, Espírito Santo, começa a tocar em cada coração que aqui está. Começa a tocar na mente, começa a tocar na vida, Senhor. Que a tua vontade, Pai, venha prevalecer sobre as nossas vidas. Eu entrego, Pai, este culto nas tuas mãos. Eu coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. E eu te peço que o Senhor me use e me capacite conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém, amados? Este texto que a gente leu nos fala de um homem, Abraão. Quem aqui já conhece a história de Abraão? Amém? Então, amados, nós sabemos que Abraão, ele é o pai da fé. Mas por que será que ele é tratado desta forma? É sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. A fé deste homem. Nós precisamos entender, para que o reino venha sobre a nossa vida, nós precisamos ter uma fé grande. Nós precisamos ter uma fé inabalável. E a palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Esta é a forma da gente alimentar a nossa fé. Então este homem que a gente leu, ele abriu o seu coração para a voz de Deus. Ele abriu o seu coração para a palavra de Deus. E assim a sua fé começou a ser construída. Muitas vezes, amados, nós temos medo de confiar. Muitas vezes nós depositamos a fé, depositamos confiança em pessoas. E as pessoas, muitas vezes, elas vêm e nos decepcionam. Muitas vezes elas quebram a nossa confiança. Isso muitas vezes impede das pessoas confiar no Senhor. Impede das pessoas terem fé em Deus. Então nós precisamos entender que Deus, Ele é diferente de nós. Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é fiel com as promessas. Deus é fiel para quem tem confiança nele. Então eu te pergunto, como é que está a tua fé nessa noite? Como é que está a tua confiança no Senhor? Você tem conseguido confiar em Deus de todo o coração? Você tem conseguido ter fé nele? Ou muitas vezes você não tem conseguido? Nós vamos entender com a vida de Abraão que a fé, nós vamos precisar tomar alguns passos para que ela cresça. A primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. Então, nós precisamos ter fé para renunciar. Nós precisamos ter fé para largar aquilo que nos afasta da presença de Deus. Aquilo que nos leva para longe do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 12, vai nos contar a história deste homem. E o primeiro contato que o Senhor tem com ele, ele fala: sai da tua terra. Sai de perto da tua parentela. Sai de perto da onde tu está acostumado. O que o Senhor está dizendo aqui para Abraão? Saia do teu lugar de zona de conforto. Saia do lugar que você está acostumado.
E aquele homem, ele tinha tanta fé que ele sai. Ele começa a caminhar em busca da promessa de Deus. Nós precisamos entender que nós também vamos precisar renunciar. Nós vamos ter que largar aquilo que nos afasta de Deus. Nós vamos ter que largar os pecados. Nós vamos ter que nos afastar do mundo. Nós vamos ter que renunciar a isso. Porque muitas vezes a gente diz que é cristão, estamos na igreja, mas nós continuamos fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes de conhecer Jesus. Isso não é renunciar. Isso é dizer que é cristão e seguir tendo a mesma vida que tinha. E isso não vai aumentar a nossa fé. Isso não vai aumentar a nossa confiança no Senhor. Muitas pessoas, elas querem ter fé, mas não estão dispostas a renunciar. E você? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar ao velho homem? Você está disposto a renunciar às tuas vontades e começar a viver as vontades de Deus? A nossa fé só vai evoluir, o nosso relacionamento com Deus só vai evoluir quando nós começarmos a fazer isso. O primeiro passo é renunciar. E eu te digo, meu irmão, vale a pena. Vale a pena renunciar ao que te afasta da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós começamos a viver coisas que a gente nem imagina. Vamos ver que este homem, Abraão, ele vai começar a viver coisas que ele não imaginava que iria viver. Que talvez uma pessoa olhava e dizia, isso é impossível. Mas nós precisamos lembrar que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível, amém? É o Deus que tudo pode fazer, é o Deus que tudo faz. Mas para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé e cada vez mais sair nossa zona de conforto, sair daquilo que nós estamos acostumados. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o caráter. Ele vai falar, tu serás uma bênção. Amados, a mesma coisa que Deus fala para Abraão, Ele fala para cada um de nós hoje. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Mas para isso nós precisamos desejar ser uma bênção. Nós precisamos desejar ser tratado, ser mudado pelo Senhor. Enquanto ele caminhava, Abraão, em busca da promessa, a personalidade daquele homem precisou ser mudada. Abraão, nesse momento, ele era como a gente. Era alguém que tinha suas falhas, que tinha os seus problemas, que tinha suas dificuldades. Mas era um homem que queria que o coração fosse tratado. Era um homem que permitia que Deus agisse, que Deus modificasse ele. Então é isso que começa a acontecer com aquele homem. O caráter que Deus queria para ele era simplesmente ser uma bênção. Ele queria que as ações daquele homem fossem uma bênção, que as atitudes daquele homem fossem uma bênção, que o que saísse da boca dele fosse bênção. Mas ele sabia que para isso acontecer, ele precisaria se afastar daquilo que não vinha da palavra de Deus. A mesma coisa acontece na nossa vida. Para o nosso caráter começar a ser mudado, para as nossas atitudes começarem a ser mudadas, para que a gente se torne um homem de bênção, uma mulher de bênção, nós vamos precisar mudar o nosso caráter. Nós vamos ter que deixar os nossos erros, os nossos problemas, e deixar Deus agir no nosso coração, deixar Ele agir na nossa mente, deixar Ele agir naquilo que nos afasta da presença dEle. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Você tem imitado a Cristo? Se o Senhor chegar hoje na tua frente, será que Ele vai conseguir se reconhecer em você? Será que Ele vai reconhecer as tuas atitudes como as atitudes que Ele teria? A palavra é clara, sejam os meus imitadores. Muitas vezes nós queremos ser como pessoas famosas, nós queremos ser como artistas,
muitas vezes porque tem dinheiro, porque tem fama, e nós não almejamos ser como Cristo. Nós não almejamos a ser como aquele que veio para nos ensinar, como aquele que veio para nos dar exemplo, e foi o melhor exemplo que a gente poderia ter. Então, amados, se torne uma bênção. Almeje isso. Almeje que o Senhor mude o teu coração. Confessa: Senhor, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas atitudes que não te agradam, mas muda isso em mim, muda isso no meu coração, porque eu quero ser mudado, eu quero ter mais fé, e para mim ter mais fé eu preciso mudar. Mas para o Senhor fazer isso, nós vamos precisar clamar por isso, nós vamos precisar pedir por isso, por essa mudança. Para ter mais fé, você está disposto a deixar Deus mudar o seu caráter? Você está disposto a deixar o Senhor tratar o teu coração? A terceira palavra que Deus tem com aquele homem é sobre promessa. A terceira palavra, amados, que o Senhor tem com aquele homem é sobre promessa. E aqui eu quero que vocês entendam o que a gente falou antes. Abraão, ele já tinha renunciado à sua terra. Ele já estava permitindo o Senhor mudar o coração dele. E apenas agora o Senhor vai começar a falar sobre promessa. Muitas vezes nós não estamos recebendo as promessas do Senhor por isso. Nós não renunciamos a nada ainda. Nós não permitimos o Senhor mudar o nosso caráter. Mas nós já queremos que as promessas do Senhor estejam sobre a gente. E não é assim que funciona. Aqui primeiramente esse homem começou a ser mudado, ser tratado, a ser curado, e somente depois as promessas vieram sobre ele. Então, amados, não pule etapas. Não pule etapas. Deixa o Senhor fazer, deixa Ele tratar o teu coração. O Senhor prometeu a Abraão que ele teria filhos e uma família abençoada. Amém? Mas, além disso, o Senhor também prometeu que Ele abençoaria todas as outras famílias. E aqui eu quero falar sobre algo muito importante. Como muitas vezes a gente está sendo egoísta. Porque nós já recebemos a Cristo. Amém. Mas quantas famílias ainda não têm o Senhor? Se você parar para pensar agora, quantas famílias você conhece que precisam de Jesus? Quantas famílias agora você conhece que precisam do amor de Jesus, que precisam ser amadas? E muitas vezes a gente não entende que o nosso chamado não é só para a nossa família, mas é também para alcançar as outras famílias. Deus fala para aquele homem que a fé dele seria tão grande, que ele seria pai de multidões. É a mesma promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Ele quer que a gente ganhe a nossa família, amém, mas Ele quer que a gente vá ainda muito mais além, que a gente ganhe os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Mas muitas vezes a gente não entende a promessa do Senhor, e a gente quer aquilo só para nós. Nós buscamos apenas a bênção para a nossa família, e esquecemos de todas as outras. Talvez muitas famílias estão destruídas como um dia a nossa já esteve. Talvez muitas famílias estão perdidas como um dia a nossa já esteve. Então fale do Senhor para os outros. Fale do amor, o mesmo amor que te transformou, o mesmo amor que te trouxe aqui, o mesmo amor que te deu alegria. Fale desse mesmo amor para os outros. A promessa do Senhor vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Para ter mais fé, você está disposto a compartilhar essa promessa com os outros? Você está disposto a anunciar o Evangelho? Você está disposto a falar do amor do Senhor? Quando nós começamos a fazer isso, a nossa fé também vai ser aumentada. O Senhor te chamou, assim como Ele chamou Abraão.
Ele não te chamou apenas para que a bênção esteja sobre a tua família, mas Ele chamou para que você seja pai de multidões, assim como aquele homem iria se tornar. Amém? A quarta palavra de Deus para aquele homem é sobre sonhar. Embora Abraão tivesse bem acordado, Deus conduz ele para fora da tenda, e a ordem do Senhor é: conte as estrelas. E naquele momento, Abraão entendeu que ele precisava sonhar. Aquele homem, que seria pai de multidões, naquele momento já tinha 90 anos. Se a gente parar para pensar hoje, ser pai com 90 anos, é complicado, impossível. Mas as promessas do Senhor, muitas vezes, vêm para quebrar o impossível. Então, Abraão naquele momento começa a ganhar uma nova alegria, porque ele entende que ele precisava sonhar. Ao mesmo tempo que ele olha para aquelas estrelas, ele começa a imaginar que aquilo são pessoas. O Senhor quer que a gente sonhe, amados. Nós precisamos olhar para a nossa igreja e sonhar alto. Sonhar que este prédio vai estar cheio, e que nós vamos precisar construir, modificar, que nós vamos comprar o terreno ao lado, que nós vamos crescer, que pessoas vão ser alcançadas, que vidas vão ser transformadas. O Senhor quer que a gente sonhe isso. O Senhor não quer que a gente venha para cá, olhe e fique na zona de conforto e diz: está bom assim. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente sonhe cada vez mais. Muitas vezes nós oramos pedindo algo a Deus, mas lá dentro do nosso coração, a gente acha que Deus não pode fazer aquilo. A gente acha que Deus não tem poder suficiente. Mas o Senhor quer que a gente sonhe. Ao mesmo tempo que a gente ora, a gente sonha. Que a gente sonha vendo a pessoa que a gente ama ser alcançada pelo Senhor. Que a gente possa ver as pessoas que a gente gosta sendo curadas, sendo libertadas. O Senhor quer enxergar este sonho dentro do teu coração. O Senhor quer enxergar você sonhando com isso. Não adianta muitas vezes a gente só pedir, mas nós não acreditamos de verdade no que Deus pode fazer. Então, amado, sonhe. Sonhe por aquele seu milagre, por mais grande que possa ser, por mais impossível que possa parecer. Sonhe. O Senhor te quer assim. Para ter mais fé, você tem sonhado com o que pede ao Senhor? Muitas vezes nós achamos que é somente a gente pedir, que Deus, Ele é, como a gente fala, da lamparina, esqueci agora, o gênio, que é gênio. É só a gente chegar lá: ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e Deus tem que cumprir. Que bom que fosse assim. Mas não é dessa forma que funciona, amados. Primeiro o Senhor quer encontrar fé dentro de você. O Senhor quer encontrar confiança dentro de você. É somente quando Ele encontrar isso em você que Ele vai começar a agir, que Ele vai começar a fazer. A quinta palavra de Deus para aquele homem é sobre santidade. Aquele homem, ele precisava ser santo. Em Gênesis 17:1 vai dizer: anda na minha presença e seja perfeito. Para que Deus realizasse o propósito na vida daquele homem, ele precisaria santificar a sua vida totalmente ao Senhor. E aqui nós vamos começar a entender uma coisa. Sarai, a esposa daquele homem, ela não havia entendido a promessa que Deus tinha sobre aquela família. Então, ela quis fazer algo que muitas vezes a gente faz, que é querer ajudar Deus. Ou muitas vezes tirar Deus do papel dele e a gente tomar o lugar. Então, aquela mulher decide dar o filho a Abraão.
E aqui eles começam a agir não mais por Cristo, mas pela própria força, pelas próprias vontades, pelo próprio tempo. Então, Abraão ganha o seu filho, mas através da sua empregada. Quantas vezes nós estamos agindo assim, amados? Quantas vezes nós estamos querendo agir no tempo que a gente quer? No tempo em que a gente tem que ser no nosso e não no tempo do Senhor. E a gente começa a fazer coisas para que as promessas venham, mas não é o tempo certo. Não é o tempo que Deus escolheu para que aconteça. Então, amados, não tire o lugar de Deus. O reino, ele é de Deus, não é nosso. Então deixa Ele tomar conta do reino, porque quando você faz parte do reino, a sua vida também vai estar nas mãos dEle. Então, amados, não pule etapas. Não queira fazer as coisas pela tua força. Não queira fazer as coisas pela tua vontade. Espera no Senhor. E enquanto você espera, se santifique. Em Josué 3, versículo 5, vai nos dizer o seguinte: Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém, amados? O Senhor fala para você nessa noite: santifique-se. Santifique-se, porque as bênçãos que eu tenho para a tua vida estão por vir. As bênçãos que estão para chegar, a vitória que você precisa está por chegar. Então santifique-se em mim. Santifica-se na minha palavra. Santifica-se na minha vontade. Te afasta daquilo que te leva para longe da presença do Senhor. Muitas vezes, amados, nós queremos receber a bênção sem estar preparado. E aí nós recebemos a bênção e tudo começa a dar errado. Nós obrigamos a Deus, e quando não dá certo, a gente vai lá e acusa Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? E a gente se afasta da presença dEle, por um erro que a gente cometeu, por não saber esperar, por não saber confiar, por não saber ter fé. Então, amados, por mais difícil que seja o processo da santificação, busque por isso. A gente leu, esse homem, ele não era perfeito, ele tinha problemas como nós, mas ele tinha vontade de mudar. Que nós possamos ter essa mesma vontade de mudar, a mesma vontade de ser santo. Nós sabemos que somente Jesus, ele é santo, mas que nós possamos buscar ser cada vez mais como Ele. Amém, amados? A sexta palavra de Deus para Abraão é sobre aliança. O Senhor fala para ele: será contigo a minha aliança. O Senhor está dizendo também que a aliança dele será contigo nessa noite. Amados, aliança significa compromisso. Deus garantiu para Abraão que lhe daria promessas, mas Abraão garantiu a Deus que confiaria nele. Então por isso que nós precisamos confiar no Senhor, por isso nós precisamos ter uma aliança forte com o Senhor. A partir desse momento que essa aliança é formada, o Senhor então muda o nome de Abraão, que antes era Abrão. E Abraão significa pai de numerosas nações. Para não esquecer, Deus dá um novo nome a esse homem, para que ele pudesse se lembrar das promessas. Nós precisamos também começar a usar o nosso novo nome. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós não somos mais os nossos nomes, mas nós nos chamamos filhos de Deus. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso e tomar posse desse nome, porque muitas vezes nós não temos atitudes de um filho de Deus, nós não temos atitudes de cristão,
atitude de seguidores de Cristo. Então que nós possamos cada vez mais estar perto do Senhor. Para aumentar a nossa fé, nós precisamos ter uma aliança de compromisso com Deus e usar a autoridade que o Senhor nos dá. Amados, hoje à tarde eu conversava com uma pessoa e eu falava sobre isso, sobre ter aliança com o Senhor. Amados, eu sempre digo isso, estar na igreja quando tudo está indo bem é fácil. Quando a nossa vida é só alegria, é só felicidade, é tão fácil a gente vir para a igreja, a gente louvar, a gente orar, a gente adorar o nome do Senhor. Mas quando as lutas começam a aparecer na nossa vida, quando muitas vezes a gente vai lá, cai por terra, aí que é difícil estar na igreja. Aí é difícil chegar aqui, adorar o nome dEle, louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, um compromisso com Ele, não importa o que nós estamos passando na nossa vida, não importa se é um momento bom, se é um momento difícil, mas nós vamos estar aqui exaltando o nome dEle, louvando o nome dEle, porque quando nós temos uma aliança com o Senhor, a nossa fé é aumentada, a nossa fé engrandece, e nós começamos a viver coisas que a gente não entende, a gente começa a ter um relacionamento com Deus que a gente não entende, e quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem as batalhas, é aqui que o nosso coração vai querer estar, é aqui que o nosso coração vai querer estar a todo tempo buscando, porque nós vamos entender que o nosso Deus está cuidando de tudo, que o nosso Deus está cuidando das batalhas, que o nosso Deus está cuidando dos dias difíceis. Então confia nele, entrega a tua vida na presença dele. Para ter mais fé, você está disposto a fazer uma aliança com o Senhor? Você está disposto a ter um compromisso com Deus? O que eu quero dizer é que Deus já tem uma aliança com você. Basta agora você assumir o compromisso com o Senhor. Basta você dizer: Senhor, não importa o que vai acontecer na minha vida daqui para frente, mas eu tenho uma aliança contigo, e eu não me afasto mais da tua presença, eu não saio mais da tua presença, eu não saio mais do teu abraço. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos como atitude de fé. A 7ª palavra de Deus para Abraão foi sobre abnegação. Abnegação significa negar-se a si mesmo. É deixar as vontades, é deixar os prazeres em prol do Senhor. Nós vimos durante toda essa história como Abraão queria ter aquele filho. E ele teve o Isaac, que significa alegria. E então o Senhor pede para Abraão Isaac. E para quem é pai, para quem é mãe, imagina se o Senhor te pede a mesma coisa. Te pede o teu filho. O teu filho que você tanto ama, que você tanto desejou. E o Senhor chega lá e pede. E aqui nós vamos ver que Abraão, ele nega a si mesmo. Ele nega as suas vontades, ele nega os seus sonhos, porque ele confiava no Senhor. Amados, eu falei que Isaac significa alegria. Abraão abriu mão da alegria momentânea para ter a felicidade eterna. Muitas vezes nós não estamos vivendo uma felicidade eterna porque não largamos a alegria momentânea. A alegria momentânea que muitas vezes um prazer nos oferece.
A alegria momentânea que as vontades da carne nos oferecem. A alegria momentânea que muitas vezes o mundo nos oferece. E nós não abrimos mão, nós não negamos. E nós perdemos de viver uma felicidade eterna. Nós perdemos de viver a salvação que o Senhor nos proporciona. Então, amados, negue-se a si mesmo. Marcos 8,34 vai dizer o seguinte: Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Para aumentar a sua fé, você está disposto a negar a si mesmo? Você está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres? O Senhor te chama e te faz um convite nessa noite. Siga-me. Siga-me. Mas para você fazer isso, você precisa primeiro negar a si mesmo. Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Por isso que nós precisamos pedir para Ele a fé. Nós precisamos pedir para Ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé cada vez mais. Como fez Abraão, nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Nós precisamos basear a nossa fé na palavra de Deus. Só assim nós vamos conseguir com que a nossa fé seja aumentada. Tiago 1,22, para a gente encerrar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amados, você ouviu nessa noite o que o Senhor quer de você. Você ouviu que Ele quer que você renuncie, que você mude o seu caráter, que você sonhe, que você vive em santidade, que você tenha aliança com Ele e negue-se a si mesmo. A palavra de Deus está lançada sobre a tua vida. Agora você tem duas atitudes. Você ouviu e agora você vira praticante, ou você somente ouve e segue enganando a você mesmo. Para você ter uma fé grande no Senhor, para você confiar no Senhor, basta você ter uma atitude. Basta você ter uma atitude de clamar, de buscar por isso. E o demais o Senhor fará na tua vida. Te coloca de pé neste momento. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Mas eu não quero que você ore ainda. Eu quero que você olhe para dentro do teu coração nesse momento. Olha para dentro do teu coração e veja como é que está a tua fé. Veja como é que está a tua confiança no Senhor. Imagina que Jesus está à tua frente nesse momento. Será que Ele consegue reconhecer você como filho? Será que Ele consegue reconhecer em você essas atitudes que Abraão teve? Será que Ele consegue reconhecer em você alguém que renuncia aos prazeres, alguém que renuncia às vontades, alguém que está disposto a ser mudado, a ser tratado? Ou muitas vezes Ele não está reconhecendo você como filho, Ele não está reconhecendo a tua fé, Ele não está reconhecendo a tua confiança.
Em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Sonda, Deus, os nossos corações. Visita, Pai, cada coração que aqui está nessa noite, Jesus. Aumenta, Pai, a nossa fé, Senhor. Aumenta, Pai, a nossa confiança nas Tuas promessas, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que Tu prometeu. Tira, Pai, do nosso coração o medo, Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta, Senhor, da Tua presença, Pai. Nos ensina, Pai, a nos afastar daquilo que não Te agrada. Nos ensina, Pai, a nos afastar das nossas vontades, dos nossos prazeres. A nos afastar, Senhor, daquilo que não Te agrada. A renunciar, Senhor, a nós mesmos e a seguir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que nós possamos acreditar nas Tuas promessas, Deus. Que nós possamos acreditar que o Senhor cuida de tudo, até daquilo que nós nem imaginamos. Que o Senhor está cuidando de tudo. Quantas coisas o Senhor nos livra e a gente nem sabe que o Senhor nos livrou, mas o Senhor esteve à nossa frente, nos cuidando, nos afastando do mal, do perigo. E muitas vezes nem somos gratos, muitas vezes nem agradecemos pelo cuidado, pelo amor. Então, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a ter mais fé, nos ensina a confiar e a entregar o nosso coração nas Tuas mãos. Oh, Pai amado, vai ministrando, Pai, sobre cada coração, vai tocando, Pai, com poder. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço agora, toca naquele que precisa ser mudado, Senhor. Toca naquele que abriu o coração para o Senhor nessa noite. Vai fazendo, Senhor, a Tua obra em cada um. Vai ministrando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, Pai. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor, que Tu és o Rei das nossas vidas e que nós necessitamos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém.